Após agressão entre praça e oficial, o deputado Cabo Maciel cobra um posicionamento da Polícia Militar. Eu não tenho dúvida que houve um abuso de autoridade por parte do Tenente Stalin. Por conta do período eleitoral, está proibida a concessão de aumento salarial acima dos índices da inflação para os servidores dos municípios. A proibição é válida a partir de 6 meses antes da votação e se estende até a posse dos eleitos na esfera de poder que se submeterá à eleição. Com liberação do IBAMA para a realização de obras, deputados destacam a importância da BR-319 para o Estado. Nós não vamos ter aqui a pretensão de achar que vai ser asfaltada, mas só em ser conservada esses quilômetros que foram licenciados é muito importante. Mais de 1/5 dos parlamentares do país trocaram de legenda apoiados na janela partidária. E mais, sessão especial na Assembleia comemora os 15 anos da UEA. O Aleão Notícias já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. O deputado Cabo Maciel falou hoje em plenário sobre uma confusão entre policiais militares na Ponte Rio Negro no último fim de semana. O parlamentar afirma que um soldado foi agredido por um oficial. Maciel cobra um posicionamento do Comando-Geral da PM. O deputado Cabo Maciel destacou um episódio ocorrido no último fim de semana na barreira policial localizada na entrada da Ponte do Rio Negro, em que um tenente da Polícia Militar, identificado como Stanley, discutiu com PMs do Batalhão de Trânsito que estavam de serviço e que haviam apreendido o veículo de um amigo do oficial. A situação causou uma confusão generalizada, como mostra esse vídeo gravado por um PM. Nas imagens, o oficial que está à paisana de bermuda azul e boné xinga o sargento que está no comando da operação e intimida o soldado que está gravando o fato. Já nessas imagens, o oficial dá um tapa e quebra o celular do policial que estava registrando a cena. Eu trato todo mundo bem, eu quero Trata não. filme aí. Prata não. Para o deputado Cabo Maciel, houve abuso de autoridade. Eu não tenho dúvida que houve um abuso de autoridade por parte do Tenente Stalin. A gente não vai generalizar a questão do oficial em tese. O oficial não representa, na sua maioria, dos bons profissionais que tem, mas também não dá o direito dele de usar os termos que usou, as agressões que usou e interferir no trabalho da guarnição. Diante do ocorrido, o parlamentar solicitou da Corregedoria e do Comando-Geral da Polícia Militar uma investigação e a punição dos culpados. A Corregedoria precisa agir de forma coerente, ríspida, enérgica e punir o oficial para servir de exemplo para toda a tropa, não só para os oficiais, mas para toda a tropa. Após o acontecido, o tenente fugiu do local. Deputado José Ricardo protocola a representação junto à CGE e Tribunais de Contas do Estado e da União, pedindo investigação no contrato da Prefeitura de Manacapuru com uma empresa de eventos. De acordo com o parlamentar, o chefe do Executivo teria utilizado recursos do Fundeb para contratar bandas musicais em comemoração ao aniversário da cidade. Um contrato no valor de mais de R$400 mil foi assinado entre a Prefeitura de Manacapuru e a empresa Ajan Produções e Eventos para a realização de shows musicais em comemoração ao aniversário de 84 anos da cidade. De acordo com o Diário Oficial dos Municípios, a verba utilizada para o pagamento da festa foi do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. As informações foram repassadas pelo deputado José Ricardo, do PT. De acordo com o parlamentar, a verba do Fundeb deve ser aplicada obrigatoriamente para pagamento de salários dos professores e melhorias na educação. Recursos do Fundeb têm um objetivo bem claro, para pagamento de professores e outras despesas na área da educação. Ele não pode ser utilizado para outro tipo de finalidade, como nesse caso, contratação de bandas para festa. O deputado José Ricardo entrou com uma representação na Controladoria Geral da União e nos Tribunais de Contas da União e do Estado, pedindo investigação sobre o contrato. Já protocolei no Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, uma solicitação de uma auditoria para verificar esses contratos. Pelo que consta no Diário Oficial do Estado,
no Diário Oficial, onde teve a publicação da Prefeitura, de Manacapuru. A ideia era contratar as bandas para a festa da cidade com recursos da área da educação. Não sei se vão fazer alguma alteração, mas por hora eu estou solicitando uma auditoria para uma verificação desse procedimento que eu considero totalmente inadequado. Os deputados falaram durante a sessão plenária sobre a autorização do IBAMA para o andamento das obras da BR-319. A assinatura da licença para a manutenção da BR-319 foi feita nesta segunda-feira, dia 4, pela presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, o IBAMA. A liberação é para obras entre os quilômetros 255 e 655. É a parte mais crítica da BR, conhecida como o trecho do meio. A licença para reparos na rodovia tem validade de 1 ano. O documento também faz algumas recomendações ao DENIT, órgão responsável pelas obras, como a instalação de 2 pontos de monitoramento e segurança para aumentar a fiscalização no local. O IBAMA também exige um cronograma dos reparos a serem feitos. Além disso, não são autorizados reparos nas unidades de conservação. A emissão da licença ambiental foi comemorada na Assembleia Legislativa. O tema foi trazido à tribuna pelo deputado do PDT, Adjuta Afonso, que ressaltou a importância da estrada para o desenvolvimento da Amazônia. Só em ser conservada esses quilômetros que foram licenciados é muito importante para a economia do Amazonas, para a economia de Rondônia, para a economia do Acre, porque essa estrada ela liga o estado de Rondônia ao Acre, os municípios, por exemplo, Boca do Acre, que é um município do Amazonas, mas que está muito próximo do estado do Acre, que tem hoje o maior rebanho do estado, carne que consumimos em Manaus vem via essa estrada A364, Porto Velho, e de lá vem em carreta. Precisamos concluir as nossas pontes e depois, se Deus quiser, Ele vai querer fazer a pavimentação desses 400 quilômetros, que é considerado o trecho do meio. Aí sim, aí o Amazonas estará interligado ao resto do país por via terrestre. A BR-319 liga Manaus a Porto Velho. A autorização é apenas para reparo e não permite o asfaltamento. Para a estrada ser pavimentada, ainda é preciso um projeto e outra licença ambiental. O alerta de cheia para os municípios da Calha do Alto Solimões, emitido pela Defesa Civil do Estado, preocupa as autoridades públicas. Segundo o órgão, o nível do rio já ultrapassa a cota de alerta em pelo menos 11 centímetros. Na avaliação dos deputados Adjuta Afonso e Bigarcia, a informação é importante para que as prefeituras busquem apoio dos governos federal e estadual na tentativa de realizar ações preventivas. Conforme o acompanhamento técnico da Defesa Civil do Estado, o nível do rio Solimões chegou a 11 metros e 91 centímetros, ultrapassando a cota atual. Por essa razão, o órgão apresentou alerta de cheia para os municípios da região, como Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá, Tocantins e Atalaia do Norte. No documento, a Defesa Civil Estadual se antecipa e já solicita um plano de contingência que deve conter informações como o possível afetamento das famílias e ações que serão implementadas caso ocorra um desastre. Na Assembleia Legislativa, os deputados Adjuta Afonso e Bigarcia dizem que a informação é importante para que as prefeituras busquem apoio dos governos federal e estadual. Muitas vezes a gente é pego de surpresa, o município lá, a região, ninguém sabe. Na hora que a Defesa Civil tem esse conhecimento e possibilita que o Estado, que a Prefeitura se previnam disso aí, orienta aquela população que certamente será atingida por essa cheia. Eu não tenho dúvida de que os prefeitos precisam estar atentos e realmente, se tem esse alerta, é bom já começar a avaliar a questão da situação de emergência para que possa buscar tanto o apoio do Estado quanto do governo federal. Ainda baseado nas informações do Serviço Geológico do Brasil, o CPRM, CIPAM e da Agência Nacional de Águas, o Centro de Monitoramento e Observação Ambiental da Defesa Civil prevê também que o fenômeno tende ao agravamento, uma vez que as previsões meteorológicas e hidrológicas indicam chuvas acima do normal para o período na região. A notícia do resgate de uma criança de 5 anos que era mantida em cárcere pela avó repercutiu na Assembleia Legislativa. O deputado Carlos Alberto, do PRB, afirmou que o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda é pouco efetivo no país.
Da tribuna do plenário Rui Araújo, o deputado Carlos Alberto falou sobre o caso do resgate de uma menina de 5 anos, mantida sozinha e presa em casa, na zona leste de Manaus. A criança teria ficado 2 dias sem água e comida, antes de os vizinhos desconfiarem da situação e arrombarem a porta. Para Carlos Alberto, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma defesa que os menores de idade possuem para resguardar direitos fundamentais. Ele explica que o Estatuto divide-se em 2 livros. O primeiro trata da proteção dos direitos fundamentais à pessoa em desenvolvimento. E o segundo trata dos órgãos e procedimentos protetivos. Porém, o parlamentar alerta que, no Brasil, este tipo de legislação ainda tem pouca efetividade, o que termina por dar margem para que casos como o que ocorreu no último final de semana venham a ocorrer. O ECA deveria ser muito mais vivido, muito mais colocado em prática, porque através dos seus estatutos, através de tudo aquilo que ele traz, é uma defesa muito grande a favor das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Então, sou de opinião que o ECA deveria ser muito mais praticado. Foi aberto um inquérito policial na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente para investigar o caso por cárcere privado e abandono de incapaz. E você vai ver no próximo bloco, o deputado Serafim Corrêa desmente a aliança do PSB com o governo Dilma. E mais, sessão especial na Assembleia comemora os 15 anos da UEA. O exercício das atividades na Assembleia Legislativa do Amazonas vai além do plenário e reuniões. As comissões parlamentares também se fazem presentes para atender, de forma especializada, assuntos complexos presentes na nossa sociedade. Para assuntos relacionados ao âmbito municipal, área urbana e região metropolitana, há a Comissão de Assuntos Municipais, que possui as seguintes atribuições: políticas públicas, programas, projetos, atividades e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção à pessoa exposta a situações de risco, especialmente na ocorrência de enchentes e vazantes, análise das condições e da qualidade dos serviços públicos constitucionais e voluntários a eles efetuados pelo Estado, visando a redução das desigualdades sociais e intrarregionais. Desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre pelo site da Assembleia Legislativa www.ali.am.gov.br e saiba mais sobre a composição, notícias, relatórios e reuniões, além de poder entrar em contato no campo Fale com a Comissão. O Supremo Tribunal Federal decidiu retirar do juiz Sérgio Moro a competência para analisar as suspeitas que envolvem o ex-presidente Lula. Para os ministros, o processo envolve autoridades de foro privilegiado. Entenda como devem votar os membros da Corte.
Para os ministros do STF, a investigação contra o ex-presidente Lula deve seguir no Supremo por conta do teor das escutas telefônicas realizadas pela Polícia Federal, que envolvem autoridades com foro especial por prerrogativa de função. Caso Lula e outros membros da cúpula do PT sejam processados pela prática de crimes, serão julgados por uma corte indicada em sua maioria durante as gestões do Partido dos Trabalhadores. Celso de Mello foi indicado por José Sarney, Marco Aurélio foi escolha de Fernando Collor e Gilmar Mendes indicação de Fernando Henrique Cardoso. Ricardo Lewandowski foi o primeiro indicado na era Lula, seguido de Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Já Dilma Rousseff escolheu o maior número, com um total de 5 ministros. São eles Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki, Roberto Barroso e Edson Fachin. Portanto, apenas 3 dos 11 ministros foram escolhidos antes da era Lula. Porém, o posicionamento de alguns membros durante o julgamento do Mensalão indica a possibilidade de decisões duras, mesmo entre os indicados pelo PT. A ministra Carmen Lúcia, por exemplo, realizou críticas ao governo ao decretar a prisão do senador Delcídio do Amaral e nega a existência de abuso do Poder Judiciário na Operação Lava Jato. Luiz Fux é outro ministro que pode ser decisivo, já que no Mensalão votou contra os acusados no esquema, mesmo tendo sido indicado por Dilma. Gilmar Mendes, indicação do ex-presidente Fernando Henrique, costuma apresentar posicionamentos contrários aos interesses do PT. A ministra Rosa Weber foi citada em conversas telefônicas do ex-presidente Lula e deve ser aliada do PT. Dias Toffoli, Teori Zavascki, Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski devem ser favoráveis ao governo. Marco Aurélio fez duras críticas à atuação do juiz Sérgio Moro e à divulgação de gravações envolvendo Lula. A postura de Celso de Mello é imprevisível. Ao mesmo tempo que defende que o STF não pode ser contaminado pela opinião pública, criticou o ex-presidente Lula pela declaração de que a corte seria acovardada. Apesar de ter apoiado a eleição da presidente Dilma, Edson Fachin é outra dúvida, já que no julgamento a respeito do ritmo do impeachment, votou contra os interesses do governo. Mais de 1/5 dos parlamentares do país trocaram de legenda apoiados na janela partidária. No balanço final, o PSDB foi a sigla que mais acumulou adesões, enquanto o PT foi o que mais teve perdas. O Brasil possui 1.065 parlamentares estaduais, entre as Assembleias Legislativas e a Câmara Distrital. 230 mudaram de partido, totalizando 21,5%. Os deputados no exercício de seus mandatos tiveram até o dia 19 de março para se desfiliarem de seus antigos partidos. O prazo final para a filiação encerrou no último sábado, dia 2 de abril. O resultado da janela partidária reflete as discussões nacionais. O Partido dos Trabalhadores, PT, não conseguiu filiar nenhum novo parlamentar e ainda perdeu 10 eleitos. Já o PSDB foi o partido que mais acumulou adesões no saldo entre filiações e desfiliações. O PMDB foi a legenda que mais teve filiações, 29, mas também o que mais perdeu deputados, 21. Em 7 estados brasileiros, 1/3 dos parlamentares trocou de partido. Alagoas foi o recordista em trocas, com 2/3 da Assembleia se filiando à nova legenda. A região sul teve o menor percentual de troca, apenas 10%. No Rio Grande do Sul, não houve nenhuma mudança entre os deputados. No Amazonas, o resultado chegou a 29,2%. Adjuto Afonso, Alessandra Campelo, Belarmino Lins, Dermilson Chagas, Francisco Souza, Luiz Castro e Platini Soares estão em nova legenda. O deputado Serafim Corrêa desmentiu as informações publicadas na imprensa de que o PSB estaria negociando uma aliança com o governo Dilma Rousseff. Segundo o parlamentar, não existe essa possibilidade na atual conjuntura política. A notícia foi divulgada pelo Jornal Nacional da Rede Globo. Com a saída do PMDB do governo Dilma, o PSB estaria sendo cotado para se tornar um novo aliado. O acesso a diversos cargos de livre nomeação fariam parte da negociação. Em nome do partido, o deputado Serafim Corrêa desmentiu a informação. Não é verdadeiro. Inclusive, agora, neste momento, a direção nacional do PSB, o presidente Carlos Siqueira, divulgou uma nota repudiando veementemente a informação do Jornal Nacional, que não corresponde à realidade.
Eles foram contactados, prometeram corrigir no Jornal da Noite, mas não o fizeram. Então, por conta disso, saiu a nota do partido repondo a verdade dos fatos. O parlamentar lembra que o PSB tem divergências com o governo petista desde 2013, quando rompeu com o partido. Nós divergimos lá atrás dos rumos que o governo tomava. Estava fazendo populismo com tarifa pública, como, por exemplo, baixou o preço da energia, numa medida que eleitoralmente era muito boa, que do ponto de vista da aceitação popular era ótima, mas isso aí quebrava a Eletrobras, isso aí geraria um problema mais à frente, que foi o que deu, que este ano, o ano passado, melhor dizendo, tiveram que subir as tarifas exageradamente para poder cobrir o buraco que ficou para trás, mas ela já estava reeleita. Então, nós não compactuávamos com aquilo lá e saímos pela porta da frente. Não temos nenhum motivo para voltar ao governo agora. Serafim também afirma que a maioria dos parlamentares do partido é favorável ao processo de impeachment. Uma reunião nacional do PSB irá definir o posicionamento oficial da sigla. O secretário executivo da Cefaz esteve nesta terça-feira na Assembleia para esclarecer a mensagem governamental que trata da isenção de ICMS a Manaus Ambiental. De acordo com o gestor, o objetivo é evitar que o aumento na tarifa de água seja repassado à população. A mensagem governamental de número 20 de 2016 já tramita desde março na Assembleia Legislativa como projeto de lei de número 67/2016. De acordo com o secretário executivo da Cefaz, Jorge Jataí, o objetivo da mensagem é conceder a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, o ICMS, na conta de energia da Manaus Ambiental e, dessa forma, evitar o aumento na tarifa de água para a população. Fazer o reequilíbrio contratual do programa PROAMA, ou seja, evitar que haja um aumento extraordinário na tarifa em razão dos custos elevados da manutenção desse programa. E segundo, é fazer a quitação de algumas contas do Estado que estavam em atraso. Então, o projeto é um benefício para o operador de sistema, no caso a Manaus Ambiental, e que compense essas duas parcelas, tanto o equilíbrio contratual como as contas do Estado que estavam em atraso. Ainda consta no projeto que a isenção deverá iniciar até 30 dias após a aprovação do projeto na Assembleia e seguir até o dia 31 de dezembro de 2018, período calculado para que o Estado cumpra com a compensação pelas contas em atraso. A matéria deverá ser votada pelos deputados até o fim deste mês. Por conta do período eleitoral, está proibida a partir de hoje a concessão de aumento salarial acima dos índices da inflação para os servidores dos municípios. A lei prevê que não poderão ser concedidos aumentos salariais na esfera do poder que passará pela eleição, sendo permitidas apenas as reposições de perdas decorrentes da inflação. A intenção do legislador é que os aumentos reais do ganho do servidor não sirvam como moeda de troca numa possível compra de votos. A partir de hoje, está proibido aos municípios fazerem qualquer aumento além da reposição da inflação. Isso faz com que se evite a manipulação dos prefeitos do funcionalismo público, porque quando não tinha essa regra, eles davam aumento assim 15 dias antes da eleição, aí terminava mudando o jogo. Só que isso era uma coisa completamente ilusória, terminava desajustando, desequilibrando as contas públicas. A proibição do reajuste salarial inicia 6 meses antes da votação e se estende até a posse dos eleitos. 3 meses antes da eleição, as regras se tornam ainda mais restritivas, como a proibição de nomear, contratar, demitir, exonerar ou transferir servidor público. Exceções à regra são permitidas em casos emergenciais ou concurso público feito anteriormente. O resultado do concurso precisa ser homologado até um dia antes da proibição. Presidente da Comissão de Segurança da Casa, Cabo Maciel, pede a abertura de defensoria em Apuí. Esse é um dos destaques do resumo de notícias.
Deputada Alessandra Campelo pede informações à Secretaria de Infraestrutura de Manaus a respeito da reforma dos abrigos dos pontos de ônibus da cidade. De acordo com a parlamentar, um contrato deveria ser executado em 120 dias para 500 abrigos, só teria alcançado a reforma de 115. O presidente da Comissão de Segurança da Assembleia, o republicano Cabo Maciel, pede a abertura de uma sede da Defensoria Pública em Apuí, no interior do Amazonas. O defensor público-geral do estado, Rafael Vinheiro Barbosa, se mostra preocupado com as necessidades do município e promete uma resposta para o pleito em até 15 dias. Sessão especial na Assembleia comemora os 15 anos da Universidade do Estado do Amazonas. A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, foi criada em 2001 pelo então governador Amazonino Mendes. Atualmente é a maior universidade multicamp do Brasil. Em Manaus são 5 unidades. Já no interior, são 6 centros de estudos superiores e 12 núcleos acadêmicos. A universidade começou pensando um modelo de chegar com a educação superior ao interior do estado do Amazonas. E hoje nós estamos presentes nos 61 municípios no interior do estado do Amazonas e capital. É um crescimento muito importante que reflete todo o esforço de uma geração. A UEA oferece 37 cursos regulares, 29 de oferta especial, 9 cursos de mestrado e 4 de doutorado. São pelo menos 20 mil alunos matriculados na instituição. Esta universidade chegou aos 62 municípios do Amazonas com 6 meses de vida. E nem nós, nem os outros amazonenses, acreditávamos que ela pudesse se fazer tão forte, tão vigorosa quanto se fez até aqui. A homenagem na Assembleia Legislativa foi uma iniciativa do deputado pelo PDT, Adjuto Afonso. O parlamentar destacou a importância da instituição na formação profissional da população no interior. Antes da UEA, nós sequer ouvíamos falar no interior de uma universidade que alguém lá em Pauini, lá em Vira, pudesse ter um curso superior. E hoje, certamente, a UEA faz isso, está em quase todos os municípios, com polo, por exemplo, Labra e Boca do Acre, são os maiores municípios da região do Puru, está lá 2 polos, atendendo a educação daqueles jovens que certamente não teriam oportunidade se não tivesse a UEA. Para o ex-governador Amazonino Mendes, idealizador da UEA, a universidade precisa criar característica da própria Amazônia, como o aperfeiçoamento de cursos voltados para a biotecnologia. A universidade teria que agasalhar cursos que são demandados pela nossa economia, pelo nosso mercado, ou cursos simplesmente voltados para o nosso desenvolvimento. Em síntese, não seria uma universidade igual aos demais. Durante a sessão especial, trabalhadores também foram homenageados. No quadro de pessoal da UEA desde a criação, Deusdete Menezes foi um dos servidores. Eu só tenho a dizer que eu dou graças a Deus em primeiro lugar, né? E a UEA que até hoje me acolheu, até hoje reconheceu o meu trabalho, né? Não tenho o que dizer contra isso, né? Eu tenho só que agradecer. Diversos parlamentares prestigiaram a sessão especial em homenagem à UEA. Confira agora o que foi destaque no Além Notícias de hoje. Após a agressão entre praça e oficial, o deputado Cabo Maciel cobra o posicionamento da Polícia Militar. Mais de 1/5 dos parlamentares do país trocam de legenda apoiados na janela partidária. Sessão especial na Assembleia comemora os 15 anos da UEA. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre o Parlamento Estadual acesse ali.am.gov.br. Uma ótima noite para você e até amanhã.